Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vera e hoje nós vamos fazer uma introdução à história da arte e compreender as linguagens artísticas, como que elas estão divididas, e como que elas atuam na comunicação humana. Beleza? Então, vem comigo, você vai ficar por dentro desta base inicial da história da arte. Bom, então a gente começa falando das artes visuais, que é aquilo que é captado por nossa visão, né? Então a gente tem aí a capacidade, essa sensibilidade de enxergar as cores e as formas, e é isso que a gente trabalha, né, na linguagem que aborda todo esse aspecto. Bom, aí os elementos das artes visuais, eles servem basicamente para estruturar as formas, aonde a gente representa a natureza, os objetos, ou cria, né, da própria imaginação, dos sonhos, do imaginário, do consciente e do subconsciente. E esses elementos nós conhecemos basicamente a, a estrutura inicial, né? Com os pontos que formam as linhas, que criam as formas, né? As figuras, né? Quando a gente fala em forma, estamos falando das figuras. E as cores, que dá todo né, o colorido dos objetos. E aí a gente vai construindo, seja na arquitetura, na escultura, né, no desenho, na pintura, como a gente vai ver aqui. Criamos, então, essa, essa prática, né, de representação, que também é chamado de comunicação. Então, a arte é uma linguagem e as várias linguagens, os vários códigos que a gente tem, que a gente estuda dentro da arte, nos permite uma comunicação ali através dos tempos. Então, os códigos de linguagem, eles meio que nos conectam uns com os outros, mesmo que a gente não esteja falando com palavras, né? Mas através de um desenho, através de uma pintura, da arquitetura, de uma dança, né? De um gesto, uma mímica, um canto, a gente consegue se comunicar, beleza? Então é isso que a gente está enfatizando aqui, a comunicação. E de uma forma diferente, né? Com códigos diferenciados da escrita. Claro que dentro da escrita a gente também tem as criações artísticas. Então a arte, tendo aí as suas linguagens, além das artes visuais, a gente tem também o teatro, que é uma das mais antigas formas de comunicação humana, contando as histórias, as lendas, falando sobre os mitos. Temos também a dança, que é muito antiga também, da pré-história, né? Já se dançava, já tinha os rituais. E a música. Então, a música, ela é uma das formas mais abstratas da arte, de se fazer arte, de se comunicar. Ela é sinestésica, ela desperta assim no interior das pessoas e até de animais uma sensação boa, né? É claro, né? Vai depender do ritmo, do estado de espírito de cada um. E as artes visuais também, elas estão divididas, ao melhor dizendo,
em subgrupos. Então, nós podemos citar a arquitetura, né? A escultura, a fotografia, que essa é mais nova, mais recente, ela é aí da idade moderna para cá, com a invenção da máquina. O cinema, né, que dependeu também de uma outra invenção que foi a energia elétrica. E a literatura. A literatura é uma das mais antigas formas de produção artística, desde que o ser humano desenvolveu os códigos da linguagem conhecido como escrita, que vem registrando sua história. E assim por diante, são muitos códigos e muitas formas de se fazer uma comunicação artística. Então a arte, ela tem essa base, né, de criação, através dos elementos das artes visuais e das diferentes linguagens. Ao longo da evolução da humanidade, e olha, eu estou falando de muito, muito tempo, foram criadas muitas formas e técnicas de se fazer arte através dos tempos. A linha do tempo da história da arte começou há mais de 5 milhões de anos, isso mesmo, muito, muito tempo. Então, o registro que a gente conhece aí da Idade Antiga para cá é muito recente. E tudo começou lá na chamada pré-história, que é um período aí, tem o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, que já foi a transição da pré-história para a história. Alguns historiadores dizem que essa divisão se deu pela invenção da escrita. E aí outros, tem outros fatores considerados, mas a gente reproduz esse conhecimento a partir dessa informação, que a escrita foi o início da história. E quando o ser humano vivia como qualquer animal na natureza, né, a chamada era primitiva, ele logo percebeu aí, com o passar do tempo, que ele tinha algo que o diferenciava dos outros animais. Por exemplo, que é a chamada racionalidade. Então ele tinha o pensamento, ele sabia calcular, planejar, né? E para se defender, inclusive, na natureza dos animais predadores, até que eles descobriram que viver nas cavernas lhe proporcionava mais segurança, proteção dos animais que os caçavam, dos perigos mesmo, como animais peçonhentos, né, entre outros, e também protegia principalmente do frio à noite. Eles dormiam às vezes trepados, pendurados em árvores, ou enfim, em formas que ficavam muito expostas à natureza, né, ao clima. E aí foi lá nas cavernas que eles começaram a criar as primeiras pinturas, chamadas de arte rupestre, pintura rupestre, gravuras também, eles gravavam, escavavam nas rochas. Mas aí hoje a gente para por aqui com essa videoaula de introdução e no próximo vídeo a gente fala sobre a pré-história, né, e a arte rupestre propriamente dita, ok? Tchau, tchau. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.